Você prendeu alguém com medo dele, por exemplo, destruir provas. Inquérito. Mas acabou o inquérito. Foram colhidas todas as provas possíveis. Foram ver todo mundo. Oferecida a denúncia. Qual a necessidade? Se o teu motivo era o medo dele destruir provas, qual a necessidade de você manter ele preso? A única é a inconfessável vontade de que aquele acusado venha a delatar. Só isso. Inclusive, eu acho hoje que o artigo 311 e 312 do CPP trata os requisitos da prisão preventiva, que afirmam a voluntariedade e a espontaneidade da voz do falou. Sinceramente, há uma discrepância terrível entre o que está na lei e aquilo que nós dizemos no caso prático. Antigamente falava assim, não, existe uma coisa totalmente diferente na doutrina e a lei. Não, hoje se você invocar a lei, você já está distante dos fatos. Se você observar os requisitos ali. Então, eu sou crítico e acho que essa merece uma ponderação muito acertada dos juízes, dos promotores e dos advogados. Prender para colaborar, para forçar a colaboração, é um erro, é uma excrescência no exercício do direito, seja por parte do promotor, do juiz. É errado, não se pode. Tem pessoas que estão presas aí há 2 anos preventivamente. É inconcebível isso. Ah, mas teve recurso. E aí? Quer dizer que você é punido por exercer o meu direito de defesa? Sou punido por exercer um direito que a Constituição me dá? Não existe. Né? Sobre a outra pergunta foi sobre a questão do mandado de segurança. Seria, em tese, a gente poderia pensar no mandado de segurança, mas a minha opinião, e aí eu acho que o senhor perguntou uma resposta mesmo pessoal, eu penso que não caberia por causa das disposições da Lei 2.850. Por quê? Não se trata de um direito do acusado. É uma oferta que se faz do delegado de polícia ou do Ministério Público, entendeu? A ele. É uma negociação. Você me dá algo em troca e eu te dou algo em troca. Mas não pode ser que você possa me dar algo que eu não queira. Então eu não sou obrigado a aceitar as disposições da tua delação. Se de certa forma eu fosse obrigado, aí sim, porque aí nós estaríamos tratando de direito líquido e certo. Entendeu? E isso também eu vou tocar num outro ponto. Quando você fala disso aí, nós tocamos também no princípio da obrigatoriedade da ação penal. Onde fica então esse princípio? No lixo. No lixo porque o promotor não quer, pela negociação, ele não quer denunciar da maneira formal e burocrática. Ele quer oferecer a delação. O que seja aceito? Se ele não for aceito, ele poderia muito bem, não, juiz, poxa, então tudo bem, se você não aceita, eu não vou denunciar esse rapaz. Ora, porque eu sei que eu vou ganhar muito mais com a delação dele do que eu vou denunciar ele aqui. Aí ele pega, fica calado, condena só ele. Aí ele vai pegar e dizer qual o benefício para a sociedade. Só que o promotor está adstrito ao princípio da obrigatoriedade da ação. Ele não pode deixar de oferecer a denúncia, caso haja ali um indício de autoria e materialidade. Aí nós entramos, entre aspas, numa sinuca de bico. Essa aqui é a verdade. Eu penso que não há aí a questão do mandado de segurança, não há aí o direito ao mandado de segurança. Mas isso jogaria a responsabilidade não para o acusado, mas para o Ministério Público. O que ele ia fazer se ele concordou? O que ele vai fazer? Vai denunciar? Não vai denunciar? E aí? É outra resposta, ou melhor, outro questionamento tal qual do doutor Paulo Sérgio, que nós não temos uma resposta hoje. Hoje eu vi que nós levantarmos problemas aqui. A delação foi definida pelo ministro Dias Toffoli no STF, salvo me engano, no HC 126.292, onde ele tratou todos os requisitos e depois ele determinou que se tratava de um negócio jurídico. E pelo qual o terceiro prejudicado, que seria o delatado,
ele não teria legitimidade para se insurgir, na medida de que ele não poderia ser condenado somente com a palavra do delator. Mas aí eu vos pergunto, nós temos um documento, que esse documento comprova a materialidade de um crime. Eu não tenho autoria. O delator vem e diz que a autoria é minha. Então eu tenho o nexo causal, ele determina e eu sou condenado por aquilo. Aconteceu isso num processo criminal, numa operação da Justiça Federal. O colega doutor Renato também trabalhava dentro. A cliente dele opinou e quis, no dia do interrogatório, fazer uma delação premiada. No dia do interrogatório, sem ter conhecimento pré-existente. Ao chegar nesse sentido, nas minhas alegações finais, eu pedi a nulidade da delação, ele só cita o HC, dizendo que eu não teria legitimidade para tal. E, em sede de apelação, eu ainda continuo justamente demonstrando isso. Primeiro, não tinha voluntariedade, porque para ela a instrução criminal estava ruim. E, segundo, a ausência que prejudicaria como de fato prejudicou, porque a cliente foi condenada. E não tinha sequer um documento sequer que demonstrava a autoria sobre determinado documento. Então, ora, já foi numa fase em que tu não poderia exercer o contraditório devido. Em nenhum momento. E eu só pude me insurgir, e eu não tenho legitimidade na realidade para me insurgir, porque eu fui delatado. Se gera efeito para mim, vindo do Código Civil, um negócio jurídico, como é que eu não posso me insurgir contra tal? Na realidade, se gera efeito para mim no processo civil, eu deveria até fazer parte do processo. Ou então me entrar nas qualidades de terceiro interessado, assistente de litígio social. Então, é uma grande crítica que vos faço isso. Estou tentando rebater esta crítica, mas o direito e a jurisprudência que manda no Brasil hoje é que, de fato, deve ficar. Fica aí para estudarmos, né? Nós convidamos para a mesa e para o anúncio da terceira palestra deste encontro. Convidamos o advogado criminalista, Dr. Lúcio Delmiro. Boa noite, senhoras e senhores, colegas advogados aqui presentes, acadêmicos de direito também aqui presentes. Queria também cumprimentar o nobre magistrado, doutor Elivelto, doutor José Serra também aqui presente, pela presença, né, nesse primeiro encontro da Advocacia Criminal de Imperatriz. Nós, advogados criminalistas que militamos na área, nos sentimos honrados. E também queria agradecer ao doutor Dini, que teve essa brilhante iniciativa de promover esse, que será um dos primeiros de vários encontros da Advocacia Criminal Imperatriz, né? Nós que atuamos nessa área sabemos que é uma árdua tarefa. Também aqui o doutor Ziel, que nos primórdios da Advocacia Criminal aqui em Imperatriz foi um dos que estiveram nessa luta, né? Inclusive foi meu professor de faculdade, a quem eu devo a minha formação também como advogado criminalista. E aqui eu estou para apresentar o próximo palestrante, meu colega também, né? Dr. Bruno Guilherme. Dr. Bruno Guilherme é advogado criminalista, presidente da Comissão de Prerrogativa da OAB, subseção Imperatriz. E o tema da sua palestra hoje é prerrogativa do advogado na defesa criminal. Se for grande no tamanho, mas ainda na pequenez da advocacia, quando me intitulo apenas como um peregrino. Todos que me conhecem, porque a razão de existir hoje da minha vivência, como diz o grande Valdir Troncoso Pérez, é um chamamento. A advocacia para mim corre na veia, a advocacia para mim é uma razão de existir, a advocacia para mim é onde eu tenho a minha plenitude, onde nesta tribuna, forjado nas barras da beca de Dr. Osiel Vieira, onde iniciei minha carreira há 12 anos atrás, e aqui agradeço e, como sempre digo a ele, devo a minha formação no direito criminal e o meu amor pela advocacia criminal num tribunal do júri, o qual ele me levou como recém-formado, na época em 2005, e ele entrou para defender o acusado e nós saímos de lá com a família da vítima o abraçando, porque é um príncipe que eu também o determino como da tribuna, um príncipe do tribunal do júri.
Também queria agradecer a presença aqui do meu honroso pai e da minha esposa, o qual que se fazem aqui presentes, que é advogado. E agradecer aos amigos e a todos os colegas aqui do escritório, que aqui também fazem parte e que lutam nas agruras da advocacia todos os dias. Sem muito delongar-me, como é difícil vir após Dr. Osiel e Dr. Dini, mas darei a minha pequena contribuição na altivez da defesa das prerrogativas, o qual faço há 3 anos como presidente da Comissão de Direito Prerrogativo da Subseção de Imperatriz, e inicio com uma frase de Batóquio, José Roberto Batóquio, um excelente advogado criminalista, um dos advogados criminalistas que tem grande respeito de todos, onde ele dizia assim: o exercício da advocacia no Brasil hoje, com a orientação do Ministério da Justiça, Polícia Federal e juízes de primeiro grau, é quase um delito. E aqui vos digo do que, como sempre disse, peregrino que sou, militante da advocacia criminal, forjado dentro da advocacia criminal de Imperatriz, nós sofremos agruras diárias. E o que combater essas agruras? E como combater? A advocacia criminal, o advogado criminal é aquele que mais se destaca, que tem mais a sua posição criticada, que tem mais a sua posição como o advogado porta de cadeia. O advogado o qual está sempre a trabalhar, a atrapalhar o processo da Polícia Civil, ou o processo do Ministério Público, ou o processo do juiz. Lembro muito, nos 12 anos de advocacia, quando você chega no plantão, o qual o delegado já vê o advogado chegando iminentemente, logo após o cliente já estar preso, ele já pergunta: como é que o senhor soube da prisão? Já tenta imaginar ou colocar o advogado como um meliante que estava macumunado com aquela pessoa que cometeu o crime, dizendo: ó, ele já sabia. E mesmo assim nós levantamos de peito aberto, e não obstante a tantas e outras críticas, e adentramos e exigindo: eu quero falar com o meu cliente. E ali batemos na mesa ou requisitamos aos policiais civis que estão ali, e eles prontamente, a maioria deles, nos atendem e levamos até o CAC. E já começa uma violação de uma prerrogativa nesse instante, porque nós não temos um parlatório nem condigno para atender o cliente, e isso que reveste para a OAB, sendo que o próprio Estado deveria ter como premissa a defesa de direitos e garantias fundamentais, inclusive com a presença do defensor, que é cláusula pétrea, determinar um lugar condigno para que o advogado tenha acesso ao seu cliente. Quantas e quantas vezes tivemos acesso da grade, os presos para cá e você conversando aqui, e o outro: doutor, eu quero tirar uma dúvida, doutor, eu quero fazer isso. E a militância se esbarra nessas grandes e grandes lutas diárias. E o que fazer com a advocacia criminal? O que o advogado pretende com a sua prerrogativa? Parte do princípio da palavra prerrogativa. Se analisarmos a palavra prerrogativa, vamos ter como uma qualidade, ou vamos ter como uma suposta vantagem a determinada pessoa. E a prerrogativa do advogado criminal, da advocacia criminal, ela não é uma vantagem ao advogado. Ela, pelo contrário, ela é uma vantagem à sociedade. Ela é uma vantagem ao próprio réu. Porque se assim não fosse, se nós não tivermos um advogado livre, com altivez, para que determine a graça de pleitear a sua benevolente inocência, nós não temos um Estado democrático de direito, em razão do grande aparato que nós temos do Estado, de acusação, de requisição. Por exemplo, na nossa prática diária, o Ministério Público pode requisitar, por escrito, a certidão ou de determinadas repartições públicas, documentos. O advogado criminal ele tem que fazer isso na resposta à acusação. Ele tendo que já hoje, pela disposição do Código de Processo Penal, ter que pedir todos os seus documentos na resposta à acusação, sob pena de não ter mais. E o que é que nós fazemos? Nós lançamos mão de inúmeros e inúmeros documentos, trazendo aos autos e requisitando, e o juízo ainda diz:
Este não faz parte, este não se pode ter trazido aos autos, porque ele não coaduna com os fatos aqui delimitados. Ou seja, ele já prejulga. Ele não deixa nós lançarmos a prova. E como bem dito pelo professor Márcio, a advocacia e a docência não se coadunam mais. Sabe por quê? Porque o advogado ele não tem mais tempo, pelo menos, de ler um livro. Ele tem que ler nas madrugadas. Porque o advogado criminal ele tem que estar todo um instante recorrendo de decisões que não traz para si ou para dentro do processo criminal um Estado democrático de direito. Onde você tem que se lançar a mão de inúmeros e inúmeros recursos, de inúmeros e inúmeros remédios heróicos, para você sequer ter acesso. A exemplo disso, eu digo para os senhores agora, das 3 prerrogativas que mais são violadas nossas, em mais corriqueiramente no dia a dia, na advocacia criminal. E isso eu vos trato como recente. Os advogados do Lula, por mais que todos nós estamos aqui, alguns de nós temos as nossas convicções pessoais contra o Lula, pleitearam documentos a ser juntado aos autos há 7 meses atrás. Os documentos são juntados aos autos esta semana. São mais de 10.000 páginas, a despeito de uma contratação de uma gráfica para impressão. O Ministério Público já tem conhecimento dos documentos, uma vez que já fez parte dos acordos de colaboração premiada. Os advogados só têm naquele instante. E para um interrogatório no dia de hoje, em que o Ministério Público pode utilizar-se daquele documento para fazer indagações, e a defesa nem sequer teve o tempo de ter o conhecimento de indagações para fazer o trabalho. Isto não é processo criminal, meus irmãos. Isto não é processo criminal. Isto não é uma advocacia livre. Isto não é prerrogativa que definitivamente nos traz para ser vigentes diariamente. O advogado criminal é quem em seu labor confronta membros do Ministério Público que acham que uma denúncia na vida da pessoa é algo simples, é algo corriqueiro, não traz nenhum tipo de consequências nefastas no psíquico, ou então na própria família, que julgam e denunciam por denunciar. Aí nós temos agora, mesmo que implicitamente, a inversão do ônus da prova, doutor Zé. O réu agora que deve demonstrar a sua inocência. Não é mais o Ministério Público que tem que demonstrar a culpa. E continuamente nós nos temos isso diariamente na vida e na militância da advocacia criminal. Como bem dito, não sou um mestrando ou um doutorando, mas sou forjado na militância da prática. Um advogado que respeita o cliente e coaduna com os honorários que recebe. Sou criterioso, estudo e por tal não aceito uma violação dessa. E o que eu vos peço hoje a cada um advogado criminal que aqui está, a defesa da advocacia e da prerrogativa da advocacia criminal, ela começa a partir de você. De que forma? Na medida em que nós não vamos deixar de recorrer de decisões esdrúxulas e que coadunam com o Estado e que não coadunam com o Estado Democrático de Direito, e que você deixa de recorrer por determinada decisão, você está tornando o famoso precedente. E que depois vai ser invocado contra o seu cliente dentro de si mesmo. É isto que nós devemos combater. O advogado criminal, ele não é inimigo da sociedade. A sociedade tem que entender que o advogado criminal é aquele que equilibra a balança do grande aparato do Estado ao oprimido, como diz Valdir Troncoso Pérez, que é o réu, que um dia foi opressor. Nós não estamos aqui para julgar os atos dos nossos clientes. Nós estamos aqui para dizer se o fato é criminoso ou não e determinar uma pena justa dentro do processo criminal. Não estamos aqui para necessariamente lutar contra agruras de que nós somos os próprios vilões. A advocacia criminal, eu vos digo que ela não é inimigo da sociedade, por a cada dia mais escutarmos na imprensa e definirmos fatos em que parte da própria sociedade. Eu dou exemplos aqui para os senhores que eu tirei. A utilização dos advogados de Eduardo Cunha no estado do Paraná.
hostilização do advogado que defende um policial acusado de homicídio, críticas exacerbadas ao pedido realizado por Cabral, conversas reservadas com os seus advogados. A que ponto nós chegamos? E aqui digo para vocês, como peregrino sou, um fato que aconteceu comigo na cidade de Senador La Roque, comigo e com o doutor Almivar Siqueira Freire. No início de nossa carreira, pelos idos do ano de 2006, tivemos o peito de pegar um processo criminal na cidade de Senador La Roque, em que o rapaz era a prática de homicídio e que ele tinha foragido e queria se apresentar no retorno na cidade. E quando nós fomos apresentar o rapaz no fórum, mais de 100 pessoas na frente do fórum com pau e pedras. E ali, o advogado criminal, ele não pode ser um covarde. É o único que estava diante da autotutela feita pelos cidadãos de Senador La Roque e o réu. Eu e o doutor Almivar Freire bradamos com o peito, desabotoamos o nosso terno e tiramos, e aqui ninguém trisca nele. Poderia até ser morto ou pegar um ataque, e nem galinha para largar o show. Mas assim, honrando a beca e um dia o juramento que fizemos, nos entramos dentro daquele fórum e ali defendemos a conduta do nosso cliente. Espraiada e finalmente no tribunal do júri, aonde o advogado criminal tem a sua plenitude, aonde o advogado criminal de fato exerce o seu munus público. No tribunal do júri ali tivemos a oportunidade de defender o nosso cliente, de dizermos as razões pelo qual ele fez, e aqui Dinho, também imploramos para que não fossem julgados pela sua personalidade, imploramos no dia que fossem julgados pelo seu ato. E ali não pleiteamos, digo aos senhores, como diz Valdir Troncoso Pérez, uma inocência. Porque uma inocência naquele instante com uma confissão, para nós era um pleito impossível. Mas, como bem sabe, o juiz criminal que militou muitos anos na vida do Dr. Erivelto, era um homicídio triplamente qualificado, que nós tínhamos uma pena de 12 a 30, e nós conseguimos desqualificar, colocamos um homicídio simples. Ele pegou uma pena de 7 anos, já tinha cumprido um sexto, ele saiu de mãos dadas conosco do tribunal do júri. E a sociedade nos dizendo a pecha. Advogados que não aceitam uma vida, mas por dinheiro fizeram a defesa. Ora, os meus honorários são sacrossantos. É com eles que sustento a minha família. E você, advogado criminal, não aceite nenhum tipo de pecha sobre os vossos honorários. A militância da advocacia criminal a cada dia é violada diuturnamente na sua carne. Onde hoje nós temos até insurgências e ações civis públicas querendo determinar o valor dos nossos honorários. Até aí, para vocês verem como a advocacia está sendo literalmente combalida. Oportuno lembrar, como bem dito pelo Dr. Ziel, o artigo 21 do Código. É direito e dever do advogado assumir a defesa criminal, sem considerar sua própria opinião sobre a culpa do acusado. E aqui, como disse, sou apenas um peregrino com um contingente de experiência há 12 anos que advogo. Tive uma certa vez que fui pegar um caso e fui no fórum. Quando cheguei aqui no fórum, que eu fui entrar, a secretária judicial: doutor, mas é o senhor que vai defender ele? Não é o senhor não, eu digo, sou eu mesmo. Mas o senhor, eu digo, qual é a minha? É, eu mesmo. E ela ainda me disse: doutor, mas o senhor não vai defender um bandido desse. Eu digo, eu não defendo ele, eu defendo os direitos dele. Então que a advocacia criminal tenha como essa pecha, como essa vontade de defender não personalidades, mas de defender atos, e se esses atos foram tidos como criminosos, que você defenda a razão pelo qual esse ato fora feito como criminoso. E a partir daí, você não julgará o homem, você julgará o ato. As prerrogativas dos advogados
elas são eminentemente da sociedade. Não é do advogado. É um erro, doutor Paulo Sérgio, nós da Comissão de Direito e Prerrogativa, acharmos que a prerrogativa, ou quando um advogado entra em contato com a prerrogativa, achar que a prerrogativa é dele. A prerrogativa não é dele. A prerrogativa do advogado é do seu cliente. Porque se ele não vê a sua prerrogativa aceita, a sua prerrogativa de fato colocada, ele não tem uma defesa. Ele não tem o seu direito no Estado Democrático de Direito de fato e de direito exercido. É menosprezar o exercício da advocacia, é conspurcar o Estado Democrático de Direito quando se viola uma prerrogativa. Nós temos hoje no nosso dia, eu digo malfadada porque é que disse, e já vocifero isso há muito tempo, uma malfadada resolução do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, de 2014, e que para nós termos um acesso a um gabinete de juiz, nós temos que ter a sua autorização. Isso para mim é uma afronta, uma resolução, até constitucionalmente dizendo, uma resolução se sobrepõe a uma lei. E isso está sendo compuscado, está sendo direto buscado no CNJ, objetivando anular esse pleito. E até hoje nós não tivemos isso. E as algruras, imaginem vocês, ou um cliente que seja, bater na porta de um juiz e você chegar e dizer para o cliente: eu não tive a oportunidade de falar com o juiz hoje porque ele não me atendeu, porque ele fechou a porta na minha cara. Eu não fui pedir por você, meu cliente, porque o juiz não quis me atender. Então quem sofre é quem está preso. Ao sair daquela sala, eu vou deleitar-me com a minha família em casa. E o nosso cliente vai estar onde? De trás da grade. Literalmente sendo violado. Partindo do princípio até de que a pena parte até do próprio oprimido. Porque a família sofre. Vedação ao advogado de acesso aos autos do inquérito policial. Isso é uma das prerrogativas mais violadas e recorrentes que nós temos. Nós temos isso até elevado a uma súmula vinculante no STF. O STF editou uma súmula vinculante número 14, onde determina que o advogado tem que ter acesso amplo a todos os procedimentos de inquérito policial, porque isso nós estamos vendo sob a batuta da autoridade policial, quer seja de procedimento investigativo, que nós já estamos falando sobre a batuta do Ministério Público. Isso eu vos digo porque já aconteceu também com este peregrino. São Luís, operação da Polícia Federal, eu faço por escrito e peço uma cópia integral do processo criminal, haja vista, depois de 7 dias era o interrogatório da minha cliente na sede da Polícia Federal de São Luís. Um processo criminal que tinha 12 volumes. E me veio toda esta cópia. E quando eu pego esta cópia digitalizada, eu vou me deleitar, me escafunchar, como dizia meu avô, todos esses documentos, para chegar e ter conhecimento de todas as provas, para fazer uma defesa técnica correta da cliente. Quando ao chegar lá, o delegado faz todas as perguntas. Ao final, ele olha para a minha cliente e diz: a senhora está mentindo, porque eu tenho essa prova com esse documento, esse documento, esse documento, esse documento. A cliente olha para mim, eu pego a cópia do documento, eu vou logo na data. Quando eu chego à data, o documento é datado de 1 mês e meio atrás. Ou seja, ele não encartou aos autos e não deu acesso à defesa. Isso é Estado Democrático de Direito? O que eu faço? Levante-se. Se o senhor quiser agora interrogá-lo agora, o senhor vai literalmente para a Conchinchina. Levantei com ela e coloquei, peticionei dentro do inquérito, requisitando o quê? Que novamente ela seja ouvida, para que ela fosse indiciada, tendo acesso àquele documento que ele tinha trago. Sabe o que ele já fez? Ele juntou o inquérito policial e relatou o inquérito policial. E o que a defesa faz agora? A resposta à acusação pedia nulidade desta prova. Por mais que você pode me entender que no inquérito policial não é princípio inquisitivo
tudo bem, mas ele indagou a minha cliente sobre tal, e o direito dela de defesa emana desde a época e desde o dia do inquérito policial. Isso eu digo a vocês em recente caso. O advogado Ulisses César Martins teve que impetrar um habeas corpus, e aqui eu vos cito o número do habeas corpus, 12645/2017, para ter acesso sequer ao inquérito do caso Trinchão, o caso de um desvio como secretário da Receita Federal. E aí eu vos pergunto, nós vamos começar a deixar que o crime e a sua vontade da sociedade de autotutela, aqui eu já chamo, nós vamos ter que voltar para os primórdios, porque a sociedade está tão cansada de corrupção, que ela acha que o meio agora, mais condigno e o meio mais rápido, é esquecer o processo criminal e já ter a sentença condenatória imediata. Isso é um ultraje que a sociedade imagina, e isso pode trazer daqui a um dia inúmeras consequências maléficas. Imagine nós, na defesa da prerrogativa, nós vamos atrás e vamos imediatamente discutir com o suposto delegado, ou com uma autoridade, ou com um juiz, sobre determinada prerrogativa de um colega advogado, e saindo dali, nós somos fechados, aquele cara vai me pagar. E ao chegar de lá, eu não tenho medo. E nenhum advogado deve ter medo, porque se ele vier dentro do Estado Democrático de Direito, ele nunca vai lhe encontrar num crime. Por quê? Porque você de fato não faz. Agora, quando a cada dia mais nós deixamos de, não colocamos mais as nossas prerrogativas, as prerrogativas deixando de serem violadas, nós estamos criando um monstro. Um monstro que daqui um dia pode bater na porta de cada um. Literalmente visualizando. Não estou aqui para definir o trabalho de polícia e não estou aqui para colocar em nenhum trabalho do Ministério Público em xeque. Prerrogativa violada do advogado, interceptação de aparelho telefônico utilizado pelos advogados. Isso virou corriqueiro. Nós advogados temos diariamente agora nossos telefones grampeados. É tanto que quando o cliente liga para a gente, doutor, eu queria ver aquele negócio com o senhor, moço, diga esse negócio que o senhor quer ver, pelo amor de Deus. Que negócio é esse? Diga logo bem para nós, não tem nada não. Porque senão daqui a pouco a palavra negócio vai virar tão grande coisa. A palavra negócio vai ser interpretada, como diz o ministro Carlos Aires Brito, num salto triplo carpado hermenêutico. Ele disse isso no julgamento, onde todas as interpretações estapafúrdias de interceptação telefônica é um salto triplo carpado hermenêutico. Se tira. E aqui vos digo porque esse peregrino também teve isso. Processo criminal numa operação de grande monta, Justiça Federal. Teve-se uma interceptação telefônica do telefone de um advogado para uma pessoa. Em razão daquilo, teve a prisão dessa determinada pessoa. Ou seja, a conversa entre o advogado e o cliente utilizou-se como prova para prender aquela determinada pessoa. O advogado não pode mais nem poder falar reservadamente com o seu cliente. Isso é o que mais se acontece hoje na violação à prerrogativa. E é isso que o advogado tem que se insurgir. Na época que estava sobre as barras da batuta da beca de Dr. Osiel Vieira, nós advogamos no ano de 2006, numa operação Imperatriz denominada Operação Galácticos. Nossos telefones todos foram grampeados. E quando nós nos espantamos dentro do inquérito policial, eu olhei aqui, doutor Osiel, o que chegou aqui? Tinha sido grampeado o telefone fixo do escritório. Nós viemos falar com o juiz, quando nós viemos falar com o juiz, um exímio garantista, um juiz exemplar na advocacia, no direito criminal, ele se tremeu todinho. Doutor Osiel, doutor Bruno, pelo amor de Deus, mil perdões. Eu digo, não, nós não precisamos de perdão, nós só precisamos que tire toda essa interceptação telefônica. Está resolvido. Está resolvido. Não precisa mais ter isso. E doutor Osiel Vieira, com sempre a tua coisa, obrigado, excelência.
e assim saímos, não o representamos, porque de fato o erro foi corrigido. Mas hoje, doutor Ziel, ainda mais pela pessoa que é o juiz, eu me pergunto, poderia não ter feito isso? Será se às vezes essas omissões nossas nos trouxe até o estado que nós estamos tendo hoje de exceção? Porque para se decretar hoje, nós temos pelo menos saber de quem é a autoria, que isso aconteceu agora recentemente também, onde foi detido um advogado, que nós pela comissão também, de prerrogativa aceitando, que o telefone nem sequer era dela, era de outra pessoa. E até que ponto nós chegamos? TRF4 HC 50-50-595-2016. TRF4 reconheceu a nulidade de interceptações telefônicas entre advogado e cliente, onde ele determinou a exclusão dentro do inquérito policial. Essa é a função do advogado criminal. Essa é a função do advogado criminal, que é aquele que vai pedir para o judiciário, e se assim for negado, e até todas as instâncias, aí vos digo, viu, Dinho? Até a Deus também, se possível sou, com a intercessão da Virgem Maria, que na minha fé é a maior advogada. Então, até por intermédio dela, eu acho que nós podemos recorrer também a Deus. Como diz, eu posso até não ganhar, mas pelo menos tribuchando eu estou. Porque no exercício da advocacia criminal, não é mais você. Sinta a dor do seu cliente. Sinta a dor de fato de quem és. Para tratar e para terminar, o objetivo desta simples explanação é para que todos nós advogados incutimos na sociedade que a sociedade apoie a criminalização das prerrogativas. Nós vemos hoje os procuradores da República irem no Facebook, nas mídias sociais, dizerem que estão querendo parar ou barrar a Lava Jato com a pronúncia dessa da prerrogativa. Quem não viola a prerrogativa, quem não comete crime, não tem que ter medo de lei. A lei não é para o homem virtuoso. Ora, se não querem de fato ter a aprovação do projeto de lei da criminalização da prerrogativa, o que querem? Violar a prerrogativa. O que querem é violar a prerrogativa. Isso é o projeto de lei 7508/2004, onde ele acrescenta ao Código Penal o artigo 350-A, tipificando como crime o desrespeito à advocacia, colocando a pena de 1 ano até 2 anos, 6 meses até 2 anos. Inclusive, em caso de arquivamento pelo Ministério Público, que é o autor da ação penal, isso espraiaria para a Ordem dos Advogados, a Ordem dos Advogados do Brasil, onde ela seria aí, por subsidiariedade, a autora da ação penal, porque a violação da prerrogativa é combatida por ela. Combata a violação à prerrogativa. Não deixe a sua prerrogativa ser violada, a iniciar de você. A iniciar de você sendo responsável, e quando você tiver uma decisão contrária que viola suas prerrogativas, você de fato recorra, você de fato lute contra ela e faça valer a Carta Constitucional e o Estado Democrático de Direito. Obrigado. Me perdoe. Quero agradecer aqui a brilhante explanação do nosso palestrante, Dr. Bruno Galera. E eu abro aqui para as perguntas, caso alguém tenha alguma pergunta relativa ao tema da palestra do Dr. Bruno, que faça agora para esclarecer. Até é importante, né, porque, como o Dr. Bruno bem colocou aqui, as prerrogativas dentro da defesa defesa criminal é importante, porque eu também coaduno com o que o Dr. Bruno disse inicialmente nas suas palavras, que o advogado criminal, na realidade, ele está na linha de frente, né? E é onde a gente vai ver mais nossos direitos, nossas prerrogativas violadas em relação à questão da defesa dos interesses dos nossos clientes. Então, seria importante, se alguém tivesse alguma pergunta, aproveitar que
nosso presidente da Comissão Interrogativa da Subseção de Imperatriz, diante da sua palestra aqui, que foi bastante esclarecedora. Se tiver alguma pergunta... Eu quero apenas registrar que realmente as prerrogativas do advogado são respeitadas 24 horas por dia. Quiçá não 25. E quanto à resolução número 19, a malfatada resolução 19 do meu tribunal, a qual eu não cumpro, já me pronunciei diversas vezes, inclusive pela tradição, no programa Moreira Santos, que é um canal que eu recomendo principalmente aos nossos jovens estudantes, que é a área que eu me preocupo mais, porque eu já estou indo para casa e eu tenho que ser substituído por vocês. Então eu tenho que me preocupar pelos estudantes de hoje, que serão os magistrados de amanhã, os promotores, os advogados e outros profissionais. A resolução número 19 realmente no seu olha que foi feito pelo Tribunal de Justiça, aonde se presume que se faz justiça. E essa resolução é uma aberração jurídica. Por quê? Porque lá se diz que para o advogado falar com o juiz, primeiro tem que pedir permissão para a secretária. Era assim lá com o senhor, doutor Arivelto? E se a secretária tiver com um bom humor, ela permite falar com o senhor magistrado, senão aí volta depois do carnaval. Comigo não acontece isso, porque essa resolução ela é inconstitucional, muito embora tenha sido referendada pelo CNJ, e aqui eu peço venha a esta casa. Não tenho nenhum conhecimento de que esta casa foi à justiça questionar a constitucionalidade deste ato, não tenho conhecimento. Se foi, não eu quero que me esteja informado. Mas o que eu quero dizer é que a única exigência que a lei faz para o advogado falar com o advogado é a ordem de chegada. Então, os novos estudantes, acredito que talvez já não saia desta exigência legal, que é uma exigência legal. Se no meu gabinete tiver 20 advogados à fila, parecendo fila do SUS, que lá, graças a Deus, não tem, mas se tiver o 21º, então todos vão ser atendidos pela ordem de chegada, sem pedir permissão nem por papa. É a única exigência que a lei faz. Se a única exigência que a lei faz é o que o juiz tem que fazer, segundo a regra do artigo 5º da Constituição Federal, que diz: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude da lei. Então, o que eu quero dizer ao nobre palestrante, que eu não cumpro essa lei porque ela é manifestamente ilegal. E a própria lei já diz: ninguém é obrigado a cumprir ordem manifestamente ilegal. Então, no meu gabinete, eu atendo pela ordem de chegada, que é o dever legal que eu tenho de atender a todo advogado. Esse é Doutor Serra, de fato, o que ele está falando é verdade. E o doutor Arivelto, uma vez, também em Augustinópolis, quando o juiz, ele falou assim: não, doutor, cedeu a cadeira e o computador dele para me fazer uma petição. Então, assim, porque não tínhamos sala da UARI ainda, eu disse: na minha cadeira, use meu computador e faça a petição. E fizemos, e é só isso que eu tinha que registrar. Uma pessoa complementar isso aí eu faço todo isso. Inclusive, eu dou o próprio instrumento de trabalho para advogado, principalmente porque é advogado de fora. Dentro da casa que estão lá. Os colegas estão aqui, sabem, eu já fui advogado, fui delegado de polícia, fui defensor público, procurador do Estado, juiz até o ano passado. Pretendo retornar agora a advocacia e me ombrear com os colegas aí na militância, novamente. Agradecer ao doutor Ziel ali presente e dizer que a palestra do doutor Bruno foi muito boa, porque logo na sua parte propedêutica ela vem permeada de uma coisa que não se vê mais hoje em dia, que é a humildade e o respeito e a gratidão. A gratidão pelo bom mestre.
e eu digo a todos que estão aqui, procurem ter um norte, um bom mestre, porque isso é muito importante. Bom, a respeito do tema, especificamente, essa questão do atendimento aos advogados, no Tocantins nós temos hoje um programa de mestrado profissional e interdisciplinar em prestação jurisdicional e direitos humanos. O programa já está na 5ª turma, faz parte da 3ª. Está faltando só defender a tese do Dr. Serra, até sabe disso, já falei para ele, mas a preguiça é grande demais, né? Falar de direitos humanos para quem foi delegado e tal, mas eu não tenho esse problema com os advogados, todos que estão aqui sabem disso. O doutor Ziel já me socorreu várias vezes. Eu lembro de uma vez que a Defensoria Pública estava pedindo adiamentos sucessivos às 5h30, 5h45 da tarde, da véspera de um júri. Eu pedi ao doutor Ziel, me socorro, pelo amor de Deus. Ele só me manda a cópia do processo, manda lá para o escritório 8h30 da noite, no outro dia ele estava lá com o processo cheio de orelha. Estou falando as orelhas do processo, aquelas orelhinhas, fez uma excelente defesa, brilhante trabalho em Augustinópolis, em Tocantinópolis. Então, quero agradecer aqui ao Dr. Zé, que é um símbolo da advocacia do Nova Imperatriz. Dizer que lá no nosso programa, doutor Zé, a colega Aline Marinho Bailão Iglesias, questionando, ela fez um trabalho justamente sobre essa questão do atendimento aos advogados, porque os juízes antigos, nós sabemos disso, que geralmente é lá no primeiro grau que nós temos os semideuses, né? os deuses. A gente vai no tribunal superior, a gente é atendido muito bem, com garçom com gravatinha borboleta, suco de maracujá com suco de abacaxi com hortelã, entendeu? Cafezinho, beleza. Mas às vezes o juiz de primeiro grau quer tratar você, às vezes o assessor quer ser mais do que o juiz, não quer te atender. Né? E nunca tive problema com isso aí. Sempre recebi os advogados, sejam eles meus colegas já conhecidos de antigamente, ou os não conhecidos. Até os não conhecidos faço até questão de receber melhor, né? Para fazer a publicidade, o marketing pessoal do judiciário. Mas essa colega da primeira turma, exatamente por... A gente sabe que tem os grupos fechados hoje do WhatsApp, né? Todo mundo tem grupos de advogados, grupos de juízes, e lá estava aquela questão do Tocantins. Não, esse negócio de atender advogado é uma merda. Isso toma o tempo da gente trabalhar. Advogado quer ficar contando a história da vida do... Mas claro, o advogado, o cliente não tem como, às vezes, se é um cliente, por exemplo, do crime, o cliente está preso. Se o advogado não vai lá falar por ele, quem que vai? Ele vai ficar preso, vai morrer lá, vai mofar. Então tem que receber. Então a colega Aline fez um trabalho que resultou numa proposição na tese dela de mestrado, e que era o seguinte, de a corregedoria acatar a sugestão dela, que foi o produto final da tese de mestrado, de computar o atendimento ao advogado na produtividade. E a corregedoria a proposta dela e transformou em resolução. Então lá nós temos um itemzinho todo mês que é registrado na produtividade, que é atendimento ao advogado. Você pode ter um livrinho até para registrar o nome do advogado, anotar, e se a corregedoria cobrar depois, você tem lá o nome do advogado, dia e horário que você atendeu. Né? Então, assim, eu fiquei surpreso, até assustado, abismado com essa história que eu fiquei sabendo, dessa resolução aqui, né? Resolução 19, não sei. 18/2014. É 18? 18/2014. Até me assustei, me causou até espanto, causou uma espécie mesmo. Mas assim, no Tocantins, tem lá agora, computa como produtividade, não vale o equivalente a uma decisão, mas vale mais que um despacho, você atender um advogado, entendeu? Então, assim, quero registrar a minha, sei lá, meu espanto e a minha tristeza, como diz o doutor Serra, de não ter conhecimento que a OAB não já foi em cima para reprimir esse ato. Então, só a título de informação, vou informar, em 2014 foi entrado com um procedimento no CNJ, visando a anulação foi feito um pedido de liminar, a liminar primeiramente foi negada, dessa negativa dessa liminar foi protocolado um HC no STF, a liminar do HC mandado de segurança no STF, a advocacia criminal da via só lembra de HC.
O mandado de segurança no STF foi negado a eliminar o mandado de segurança em razão só por questão técnica. Tá? Nós estamos agora, como bem todos nós sabemos, com a celeridade do judiciário, nós só estamos aguardando o julgamento do mérito do CNJ e o julgamento do mérito do HC do STF. A Comissão de Prerrogativa do Conselho Federal esteve em Imperatriz e isso foi uma pauta que nós, a Comissão de Direito Prerrogativa, pedimos. Qual delas? A cobrança no CNJ e no STF do julgamento do mérito desses dois procedimentos. Porque isso até então estava controlado, mas por eventos agora tidos no final do ano, início desse ano, agora nós temos a cada dia mais uma desconversa, não temos mais conversa com o Poder Judiciário, que só está quem a perder a sociedade. Que pena que eu não cheguei até assistir a Dr. Zé, sempre deu uma aula para mim, eu já falei isso para ele, toda a fala dele é uma aula para mim, é um maior prazer. E os Dr. Jimmy e Dr. Guilherme são dois excelentes advogados que se destacam brilhantemente e despontam de forma muito promissora na advocacia criminal Imperatriz e região. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Eu gostaria apenas de parabenizar os colegas pela organização deste brilhante evento, que certamente acrescenta e muito na vida de todos os profissionais da advocacia criminal, em especial aqueles que, assim como eu, estão no nascedouro, não menos e nem mais apaixonados, mas constantemente apaixonados pela matéria, que de fato nos faz atender esse chamamento, como muito bem disse aqui o nosso nobre palestrante. Eu gostaria de agradecer ao senhor, Dr. Bruno, porque, parafraseando o colega Jimmy, nós devemos dar honra a quem a tem, e jamais esquecerei as suas orientações no momento em que eu dava os meus primeiros passos na advocacia criminal, assim como ainda continuo os dando, mas nas minhas primeiras ações, nos primeiros júris, todas as vezes em que o procurei, o senhor atentamente ouviu, discutiu teses, orientou, conduziu, assim como também o Dr. Jimmy já teve em outra situação essa disponibilidade. Nobre atitude. E eu precisava reconhecer e dizer que jamais esquecerei e que juntos construiremos a advocacia criminal na região Tocantina. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu cumprimento o organizador do evento, Dr. Jimmy Davidson, e continuo os cumprimentos com o Dr. Bruno Guilherme pela brilhante exposição, Dr. José Vieira e os demais. E agradecer também ao Dr. Serra pelas suas contribuições, pelas suas perguntas e comentários. Eu não quero aqui reclamar para mim o direito de representar os estudantes de direito que estão aqui, mas usar o direito por ser estudante de direito e estar participando desse brilhante evento, que eu vejo a grandeza desse evento pela quantidade de coisas que ele pode produzir de benéfico para nós. Eu queria aqui recorrer à fala do Dr. Jimmy Davidson, quando ele estava falando sobre a delação premiada, e aqui invocar o direito do preso de ficar em silêncio. No momento em que ele negocia com o Estado de colaborar, ele abre mão desse direito. Esse direito seria indisponível? É um direito disponível? Se nós recorrermos ao artigo 60, parágrafo 4º, mais especificamente ao inciso 4º, nós temos ali cláusulas pétreas e direitos e garantias fundamentais. Se voltarmos para o artigo 63, nós temos o direito de ficar em silêncio. Eu faço questão de citar esses artigos para deixar bem claro que nós estamos tratando de lei. Não são constituições doutrinárias, jurisprudenciais. Nós estamos tratando de uma flagrante violação de princípios constitucionais. E nós, como OAB, da qual faço parte como estagiário, somos legitimados pelo artigo 103 da Constituição Federal a propomos ação direta de inconstitucionalidade. E eu não vou tratar aqui dos assuntos procedimentais, mas o meu objetivo aqui é provocar no corpo de alunos, no corpo de acadêmicos de direito, um olhar mais questionador e não passivo, como nós temos
sido hoje. Eu participo de alguns grupos de WhatsApp e quando são lançados comentários, vídeos que elevam a figura do Ministério Público como se fossem deuses que não cometessem erros, que às vezes em suas peças, às pressas, em suas acusações, em suas denúncias, sem estarem detalhadas, né, genéricas, condenam e maculam pessoas na sociedade, expõem pessoas na mídia e dificilmente vai ser possível uma reparação na vida dessas pessoas, na vida social dessas pessoas. E como o doutor Bruno Guilherme falou, causam males psíquicos, psicológicos à família, enfim. E está se tratando de uma lei de abuso de autoridade. E eu não vejo em nenhuma faculdade que eu vou, e com a maioria dos colegas que eu converso, uma manifestação, ou pelo menos um interesse em saber do que essa lei trata. Isso é, nós vivemos um Estado democrático de direito, pelo menos estamos tentando construir uma democracia, e o Estado democrático de direito. E quando foi que um poder ele esteve imune a cometer erros? Então, se nós estamos hoje questionando as falhas do Legislativo e do Executivo, como fizemos no ano passado com o impeachment de Dilma, por que não questionarmos as falhas do Judiciário, que são compostos de homens passivos a erros? Então, o que eu quero fazer agora aqui, não era nenhuma pergunta do Guilherme, porque eu me encontro satisfeito pela sua explanação, me compro do Jim e do Dr. Ziel. É um questionamento, na verdade, uma conclamação para que os estudantes de Direito, que serão futuros profissionais de Direito, eles assumam a postura de questionadores e entendam que uma lei, ela só é boa se ela é boa para mim e para o meu inimigo. E que independente do que você for ser no futuro, promotor, um delegado, um juiz, é importante que você coloque debaixo do seu braço a justiça e carregue ela onde você for. Não só porque eu quero ser advogado, porque eu me vejo como advogado a minha vida toda. Quando eu me formar, seria advogado. Essa vai ser a minha opção. Mas qualquer pessoa, onde quer que ele esteja, que ele trabalhe pelo direito. E nós temos uma Constituição aí que está sendo violada em vários dos seus dispositivos. E eu quero aqui deixar mais uma vez um convite para que a classe de estudantes se coloquem nessa posição de não serem passivos ao que a mídia faz hoje com o Ministério Público e o Judiciário. Nós, como futuros advogados, seremos também parte desse processo e somos indispensáveis à justiça. Jimmy Davidson, para as considerações finais, e ainda teremos o sorteio dos livros, né? Também o Dr. Jimmy tem uma informação importante aqui com relação a um dos palestrantes que deveriam estar aqui conosco. Senhores, eu queria apenas justificar a ausência do Dr. Orivelton Lago, pessoa muito querida, que deveria estar aqui hoje. Ele foi acometido de uma diverticulite já durante o final de semana e foi às pressas se internar e está sob o efeito de fortes antibióticos até o momento. Ele até me... Doutor Sérgio conhece o Dr. Orivelton Lago, né, doutor Sérgio? Isso. E ele, olha, eu tenho até que ele foi tão generoso comigo. Ainda está internado e deve ficar internado, porque ele me ligou hoje dizendo que realmente não dava para vir, porque ele ainda esperava melhorar, mas não conseguiu melhorar. Ele disse que ele caminhava até o banheiro já com dificuldade em razão dos efeitos da medicação. Eu tenho aqui alguns vídeos, ele gravou alguns vídeos, só que ele não conseguiu mandar. Ele ia mandar, acho que um vídeo assim, de 5 minutos, lá de dentro do apartamento que ele estava internado. Eu ainda consegui pegar um vídeo de 1 minuto e meio, ele falando com aquela vestimenta de hospital ainda em cima da mesinha, falando sobre um pouco da questão do júri. Mas não deu para ele vir, ficou muito triste por isso, ficou alegre pelo nosso evento aqui. Deseja fazer um em São Luís. Provavelmente nós iremos fazer um em São Luís, dia 2 de dezembro, no dia do advogado criminal, lá em São Luís. Até convido aqueles que puderem ir, e basta querer ir. Eu vou contar um testemunho em 10 segundos. Eu apenas soube num dia, eu não conheci o Dr. Orivelton Lago. Cadê o Ricardo? Olha lá para trás, levanta a mão, Ricardo. Eu estava sem veículo na época, eu falei, Ricardo, eu quero ir para o da advocacia criminal, do dia de comemoração ao dia do advogado criminal, na verdade, lá em São Luís. Ninguém me conhece, mas eu vou. Eu sou advogado criminal, então eu vou. Aí pega teu carro que eu ponho a gasolina. E nos tacamos daqui cedinho, mesmo dia, cheguei lá em São Luís à noite já, meu irmão para lá, fiquei na casa do meu irmão. Mas fui, participei, a partir daí conheci o Dr. Orivelton Lago, hoje nós somos grandes amigos.
E é assim, então para você que quer, deseja se desenvolver, na advocacia criminal, o espaço está aí, ocupe o seu espaço. Então essas são as considerações que eu trago do Dr. Erivelto Lago.